Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo novamente, continuando com a parte cardiovascular para a disciplina de Fisiologia 2, para a zootecnia. Então, no primeiro vídeo nós falamos da parte mais relacionada com o coração, funcionamento do coração, e nesse segundo vídeo vamos tratar da circulação sistêmica. Então aqui já temos disposto alguns dados aqui, a disposição do sangue, aqui vamos considerar mais assim, mamíferos e aves, mas pode servir para os outros animais também, vertebrados. As veias, onde está o maior volume de sangue, fica nas veias, alguma coisa nas artérias, um pouco nos capilares, um pouco no coração e vasos pulmonares. Tá? E a pressão na circulação sistêmica, ela cai no seguinte sentido: da aorta, grandes artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias e veias cavas. Tá? Isso em todos os animais. Então aqui, voltamos. Bem, aqui mostrando então a pressão sanguínea na circulação sistêmica de um cão em repouso. Certo? Então aqui nós temos a média da pressão do preenchimento circulatório, certo? Aqui na aorta, certo? Quando ocorre a contração do ventrículo, e aqui vejam que a pressão está variando aqui, ó, porque aqui nós temos contração do ventrículo esquerdo, relaxamento do ventrículo esquerdo, contração do ventrículo esquerdo, relaxamento, então tem essa variação da pressão. E essa linha aqui representa a pressão média. Certo? Então vejam que na aorta tem um máximo, aqui nas artérias e arteríolas já vai diminuindo, mas temos uma grande queda aqui na região dos capilares. Tá? Depois cai um pouco mais ainda nas venas, nas veias, tá? E fica um valor mínimo aqui nas veias cavas, logo antes da entrada do átrio. Tá? As setas vermelhas, então, elas mostram o contraste das direções aqui, né? Daqui e até aqui, a variação que tem da região de maior pressão com a região de menor pressão. Certo? Bem, aqui nós temos então também a velocidade do fluxo sanguíneo. Certo? Aqui, grande artéria, pequenas artérias, arteríolas e capilares. Depois pequenas veias e grande veia. Então vejo que nas grandes artérias tem um fluxo sanguíneo alto, né? Aí o que vai acontecendo? Essas grandes artérias vão se ramificando em pequenas artérias e depois vão se ramificando em capilares. Tá? Então, na verdade, a área por onde o sangue está passando vai aumentando. Então a velocidade de passagem do sangue diminui. E depois, à medida que vai se agrupando aqui, pequenas veias e grandes veias, a velocidade vai aumentando. Novamente, não tanto como nas artérias, não? As veias fica menor. Funções dos vasos, então, as grandes artérias, eu já mencionei alguma coisa na aula passada, quando eu mencionei sobre o bulbo arterial de peixes, né? Nas grandes artérias é distribuição do sangue e reservatório elástico, então evita que a pressão aumente muito na sístole do ventrículo e que caia muito na diástole, né? Então aqui temos a contração do ventrículo, vejam que a artéria aqui ela dilata, certo? E quando o ventrículo relaxa, então, volta aqui toda aquela parte que foi dilatada, ela começa a voltar e o sangue continua seguindo. Aqui seguiu uma parte do sangue, uma parte, né, se expandiu aqui, depois segue um pouquinho. Então, permite que o sangue continue circulando um pouquinho mesmo durante a sístole, durante a diástole, ou relaxamento do ventrículo. As arteríolas são local de regulação do fluxo sanguíneo para os capilares, né? Então, tem um controle, o controle ali desse fluxo do sangue nos capilares é local. De uma maneira geral, é local, conforme a necessidade de oxigênio, nutrientes e excreção de metabólitos naquela região do tecido. Certo? Então, a curto prazo, temos um esfíncter pré-capilar, localizado na arteríola. Quando tem bastante oxigênio no tecido, naquela região junto ao esfíncter, o músculo liso, que forma o esfíncter, contrai, o esfíncter fecha, aí o tecido vai consumindo aquele oxigênio. À medida que o oxigênio vai diminuindo, vai relaxar esse músculo liso e o esfíncter vai abrir. Tá? Quando há um aumento do metabolismo, diminui o oxigênio, ocorre liberação de substâncias vasodilatadoras, como gás carbônico, ácido lático e histamina, então favorece então para circular mais sangue para aquela região do tecido,
que seria necessário, né? Porque precisa de mais oxigênio, precisa retirar essa substância daqui. E a longo prazo, né, se aquele tecido está sempre precisando de mais oxigênio, ocorre um aumento da vascularização. Isso vai ocorrer, por exemplo, se o animal começa a utilizar mais uma determinada musculatura. Então vai aumentar a musculatura e tem que aumentar a vascularização. Aqui temos o controle metabólico do fluxo sanguíneo, então temos aqui um aumento da taxa metabólica do tecido, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a liberação de produtos metabólicos, são vasodilatadores, né, como eu mencionei, aí diminui a concentração de oxigênio e aumenta a concentração de vasodilatadores. Então, diminui a contração do esfíncter pré-capilar e ocorre vasodilatação. Então, isso leva a um aumento do número de capilares abertos aqui, aumenta a superfície capilar total, diminui a distância de difusão. E aqui na vasodilatação diminui a resistência da arteríola, aumenta o fluxo sanguíneo. Tudo isso então leva a um aumento do fornecimento de oxigênio e a retirada dos vasodilatadores. Tá? Daí isso aqui volta então dessa forma aqui, ó. Inibe isso aqui. Tá? Aqui no outro desenho está mostrando então aqui, ó, os esfíncteres pré-capilares relaxados, aqui a arteríola, né? Então o sangue está passando por tudo. Quando alguns esfíncteres pré-capilares estão contraídos, veja que o sangue vai passar apenas por poucos capilares aqui. Tá? Esses aqui ficam sem nada durante um certo tempo. Capilares têm como principal função a troca de substâncias com o tecido, substâncias, gases, o que for, né? Então aqui, se nós olharmos o epitélio aqui do capilar, ele é bastante fino, tá? Então ele é bastante permeável. Tá? Então aqui tem alguns poros, né? O fenestras aqui, junções endoteliais, então ele permite passar célula sanguínea, eritrócito não passa tanto, é mais o leucócito, né? Mas pode passar também então substâncias aqui. Tá? Os nutrientes podem chegar no tecido e os gases e metabólicos podem entrar nos capilares para ser levados para o pulmão ou ao respiratório para ser excretado. As veias, então, nós vimos lá no início que tem a maior parte do sangue fica nas veias, então serve como uma reserva de sangue do corpo. Então, e elas possuem válvulas ao longo do trajeto para evitar o retorno do sangue. Se vocês olharem novamente aqueles gráficos mostrando a pressão é mínima nas veias. Então a tendência, digamos, por uma pata, por exemplo, aqui mostra o pé do humano, né? Se fosse uma pata de um animal, a tendência é, pela gravidade, seria o sangue voltar. Ele não volta porque tem essas válvulas aqui, né? E o movimento, a contração da musculatura também ajuda o sangue a seguir adiante através das veias. Isso é importante, a movimentação, a contração da musculatura. E aqui mostra, ó, o músculo contrai, como tem a válvula, o sangue segue adiante. Ele não retorna em função das válvulas. Aqui então uma visão geral mostrando a parte esquerda do coração, válvula órtica, as artérias elásticas aqui, né, que se dilatam durante a sístole. Aqui representaria as arteríolas com o diâmetro variável em função dos esfíncteres pré-capilares. Os capilares que vão receber sangue de acordo com a contração ou não dos esfíncteres. Vênulas, veias com as válvulas, tá? Volta no lado direito do coração, depois pulmão e lado esquerdo do coração, como nós já comentamos, né, isso na aula anterior. Aqui a comparação da estrutura, né? Você veja que aqui a artéria tem uma relativa espessura, né? Bem espessa, tem bastante musculatura. As arteríolas são mais finas, capilares mais finas ainda. As vênulas são semelhantes aqui às arteríolas e as veias são relativamente espessas, né? Um pouco mais até que artérias aqui, ó, que aparecem aqui. Tá? O que mais aqui? Bom, alguma coisa sobre pressão sanguínea. Certo? Então aqui nós temos do lado, aqui é o que eu mostrei para você já, né? As ondas de pressão no ventrículo esquerdo. Então vejam aqui, ó,
A ventrículo esquerdo, se ele contrai e se ele relaxa, veja como a pressão varia. Aqui no B, a aorta tem variação, mas já é não tão intensa aqui. No C aqui, pequenas artérias e arteríolas, né? Tem uma variação, mas não muito. E aqui no D, então, veja como cai bastante quando chega nos capilares. E no E, está aqui na veia cava, certo? No F, aqui na circulação pulmonar, certo? Ventrículo direito, vejam que a pressão é muito menor, tá? Eu tenho a cheta bem menor. O G aqui é a artéria pulmonar, pequenas artérias pulmonares, arteríolas, e aqui no J, então, está entrando no ventrículo esquerdo novamente. Certo? A pressão sanguínea é dependente do débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue enviada pelo coração. Tá? Então, que depende do que? Da frequência do batimento cardíaco e do volume sistólico, ou seja, quanto volume sai pelo ventrículo, certo? A cada vez. Então, a cada vez e quantas vezes, então temos o débito cardíaco. E a pressão depende então do débito cardíaco e resistência periférica. Resistência periférica é o que? Depende da contração dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos mais contraídos, maior resistência periférica. A pressão aumenta. Vasos sanguíneos mais relaxados, a resistência diminui. Então aqui a pressão sanguínea é determinada pelo volume sanguíneo, tá? Se o coração, quanto ele está batendo, então depende aqui da frequência e do volume sistólico. A resistência ao fluxo de sangue pelo diâmetro das arteríolas, tá? A distribuição relativa do sangue, tá? Determinada pelo diâmetro das veias, tá? O volume sanguíneo pela entrada de líquido, tá? A perda de líquido, tá? Que pode ser passiva ou regulada pelos rins. Aqui nós temos mostrando a estimulação do neurônio simpático, liberação de norepinefrina, tá? E temos uma vasoconstrição, tá? E aqui com uma redução da liberação de norepinefrina ou noradrenalina, ocorre uma vasodilatação, certo? Aqui aumenta a pressão e aqui tende a baixar a pressão. Um aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão sanguínea, tá? Daí vai acontecer o que? Compensação pelos rins, uma resposta mais lenta, aumenta a quantidade de líquido perdido pela urina, tá? E a resposta rápida é a compensação pelo sistema cardiovascular, ocorrer vasodilatação ou uma diminuição da frequência cardíaca, para reduzir a pressão, ou fazer com que ela volte ao normal. Tá? E com isso terminamos essa parte também de circulação sistêmica e pressão sanguínea.